Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, sua linda família, o seu dia, a semana que só está começando. Que seja incrível, maravilhosa, que você veja a glória de Deus, o favor do Senhor, que seja cheia de boas notícias. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Dê valor àquilo que a palavra de Deus nos apresenta como precioso, como algo caro, que é o nosso relacionamento com Deus, a nossa família, as pessoas. Isso é muito sério. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre valores. É um livro de valores, de princípios e valores. E nós precisamos alinhar a nossa vida aos valores e princípios da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que tem valor é o que tem que ter valor para nós. Quando nós entendemos isso, nós realmente construímos uma vida sólida. Eu vejo pessoas desprezando o que a palavra de Deus aponta como valoroso, importante. E vou dizer uma coisa para você. A pior coisa é você tirar o que é importante, o que tem valor, e colocar algo que é passageiro. E não é como muita gente tem vivido? Muitos têm vivido correndo atrás de futilidades, ilusões, fantasias. E estão descobrindo que é um grande vazio, como está em Eclesiastes, como o próprio Salomão descreveu a vida que ele estava vivendo. Um grande vazio. Nada faz sentido. É tudo uma grande inutilidade. É correr atrás do vento. Quem talvez olhava e pensava, a vida desse homem é incrível, mas não tinha mais nada sólido. Porque quando Deus deixou de ser a prioridade dele, a coisa mais importante da vida dele, e ele passou a correr atrás de coisas que passam, ou seja, daquilo que está abaixo do sol, não acima do sol. Ele disse, é correr atrás do vento. É um grande vazio. E é como eu vejo gente viver. Uma vida vazia, correndo atrás de ter, de fazer mais alguma coisa, de ter mais alguma coisa, né? Olha aí, o que mais vemos são pessoas estimulando esse tipo de vida sem fundamento, sem valores sólidos. E aí, muitos vão nessa onda, né? Vão vivendo uma vida pequena, estão desprezando aquilo que realmente tem valor. Eu vejo gente que despreza a família, banaliza a família, banaliza o que tem valor para Deus,
despreza os filhos, fala que não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Né? Uma mulher contou que se não fosse Deus, ela não teria resistido. Ela disse, bispa, ela deu o testemunho dela para contar exatamente o quanto Deus a ajudou a perdoar, a resistir firme, a amar. Ela disse, se não fosse Deus, eu teria enlouquecido. Ela disse, bispa, quando eu fui descobrindo que o meu marido não dava um pingo de valor para a família, inicialmente eu quis me amargar. Mas, ela disse, foi ouvindo todos os dias, ela disse, bispa, a palavra cura. Quando eu passei a focalizar o alvo certo, e eu tirei o foco dele e botei em Deus, Deus me deu uma estrutura, uma força. Porque ela disse, o que ele fazia era revoltante. Ela falou, um dia, eu comecei a observar a maneira como ele agia. Ele tinha dinheiro para ele, não tinha para casa. Ele tinha tempo para todo mundo. Para mim, o pior era como ele tratava as pessoas de fora e como ele nos tratava. Ele já entrava assim, com aquela cara feia e gritando com as crianças, reclamando de tudo. Não dava valor em nada. Não queria estar com a família. Ela disse, bispa, eu fui uma viúva de marido vivo. E se não fosse esse programa, eu não teria aguentado e assim, eu teria me adoentado porque eu fui ficando amarga. Foi a palavra de Deus que me curou. Ouvindo essas mensagens, e ela me agradecendo, contando, e ela foi descrevendo, né, tem vários detalhes, que ele dava dinheiro para as pessoas, não, sempre para eles era uma dificuldade, ele não tinha dinheiro para nada dentro de casa, mas quando ele tinha dinheiro, ela sabia que ele dava dinheiro para outras pessoas. Não ajudava em casa, deixou tudo sobre ela, queria cobrar dela uma postura, sendo que ele acabou se colocando praticamente como filho dela. Ele cobrava dela, às vezes, até o que ela dava para os filhos, trabalhando, lutando, ele cobrava como se ele tivesse direito, como se ele fosse um terceiro. Acho que ela tem 3 ou 4 filhos, não lembro agora. Não, 3 filhos. Ele cobrava como se ele fosse o 4º filho. E aquilo foi, assim, deixando ela revoltada. Ela disse, bispa, se estava em casa, ou estava na TV, ou estava dormindo, ou estava no celular. Os de fora tinham valor, dinheiro para dar para os outros. Ele tinha, para nós não tinha. Estar à mesa, igual você fala, do valor da mesa, isso aí para ele nunca foi importante. A vida dele foi pegar o prato, comer no quarto, comer na sala, diante da televisão, e a gente ali. Grosseiro com os filhos, comigo, e ela vai dando assim, ela foi dando os detalhes, e ela disse, só que, bispa, ele não deu valor para ninguém, e ele foi se tornando uma pessoa irrelevante, sem importância nenhuma. Hoje, se os meus filhos honram
o pai, é porque eu coloquei os valores, os princípios bíblicos. Porque claramente eles não gostam do pai. Eles não sentem falta do pai. O pai é irrelevante. Porque ele passou a vida desprezando a família, não dando valor algum e cobrando. Um homem com problema, sempre com a vida financeira desequilibrada, sempre extremamente agradável fora de casa, mas um peso dentro de casa. Então ele fez questão de deixar claro que nós não tínhamos valor para ele. E ela disse, bispo, isso foi meio que uma repetição, porque a minha mãe, olha o que ela disse, a minha mãe diminuía todas nós, eu e as minhas irmãs, e ficava enaltecendo as filhas dos outros, as nossas primas, e ela estava sempre nos diminuindo, que os outros eram melhores. E aquilo para mim era horrível. E ela disse, pois de repente eu me vejo casada com um homem que diminuía a gente, diminuía meus filhos, pesava a nossa vida. E ela falou, mas a palavra foi me dando uma força para eu até honrar aquela aliança, mas ele assim, mágoa, sentimentos contra ele, o Senhor foi me curando. Mas ele se tornou uma pessoa irrelevante para todos nós. Por quê? Porque ele escolheu viver essa vida pequena, correndo atrás de coisas vazias. A vida inteira eu vi. A minha mãe era, assim, doente por dinheiro, pois eu caso com um homem que era doente por dinheiro. Tudo era dinheiro. Passou a vida correndo atrás de dinheiro. E desprezou tudo que realmente tem valor. E ela disse, hoje ele é uma pessoa lá irrelevante, que precisa da ajuda da família para tudo, porque não construiu nada. Graças ao Senhor, a palavra do Senhor, seguindo esses princípios, meus filhos são abençoados, bem-sucedidos, estão encaminhados, temem o Senhor e não seguiram o exemplo dele. Então ela disse, bispa, é triste, mas realmente, tudo que uma pessoa despreza, ela perde. E eu poderia contar para você muitos testemunhos de pessoas que desprezaram a Deus, desprezaram a igreja, desprezaram a obra, desprezaram a família, desprezaram o cônjuge, desprezaram os filhos, desprezaram o que tem valor, o que é importante, e perderam. E um exemplo é o que Paulo falou aqui, ó. Eu li essa escritura ontem, mas é muito importante ler novamente, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele já começa dizendo assim, ó, todos tiveram a mesma oportunidade. Viram o mesmo Deus, a glória desse Deus, desfrutaram, estiveram debaixo da mesma nuvem, comeram do maná, beberam da água, da rocha, foram protegidos, defendidos, amados. Ó, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Olha, ele está falando todos. Ninguém ficou de fora. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos. E beberam da mesma bebida espiritual.
pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto, porque eles não honraram a Deus, não honraram Moisés, não honraram tudo o que Deus estava fazendo, não honraram o que tem valor. Na verdade, não honraram nem a família, porque os filhos deles, que eram para ter nascido dentro da terra prometida, nasceram no deserto por conta dessa conduta, dessa mentalidade escrava e esse coração incrédulo. Por conta dessa mentalidade tão pequena, escrava mesmo, que não dá valor ao que tem valor, não honra o que realmente deve ser honrado, porque tem gente que as prioridades da pessoa estão totalmente fora, desalinhadas da palavra de Deus. O que tem valor para a pessoa, a Bíblia fala que é irrelevante. Tem gente que trata mal a família, trata mal as pessoas. Gente, você quer travar a sua vida? Trata mal as pessoas. Tem gente que tem uma arrogância, mas uma arrogância que chega a ser insuportável. Ele acha que ele é muito. Ele acha que ele é muito. Escuta, uma mulher foi prosperando, de repente já estava... Esse caso é conhecidíssimo na igreja. De repente, sabe, estava andando em carros de luxo, em Mercedes, e estava assim, sabe, vivendo algo que nunca tinha vivido, mas era o escravo que virou rei. Uma arrogância. Tratava as pessoas com uma grosseria. Sabe aquele tipo de gente que trata a funcionária com grosseria, o assistente, a moça do caixa do supermercado com grosseria, a vendedora com grosseria, o garçom com grosseria. Eu tô falando. Isso aí, eu tô falando porque ela mesma pediu perdão depois que, assim, quebrou, porque os orgulhosos são humilhados. Deus se opõe aos orgulhosos. Ela precisou ir para o fundo do poço, perdeu tudo. Perdeu suas Mercedes, né? Porque tinha Mercedes agora. Né? Perdeu tudo para poder entender que nós não somos nada. Você acha que um carro que tem um dinheirinho na conta, tava com muito dinheiro, te dá o direito de tratar mal as pessoas? Não dá não, meu filho. Você quer tratar mal a pessoa? Você pode tratar, mas saiba que você vai estar ofendendo a Deus diretamente. Se tem um negócio que vai afundar com a vida das pessoas, é tratar mal o outro, humilhar, achar que você é alguma coisa, porque você parou com um carrão e tem um dinheiro, um cartão de crédito sem limite. Muito bem. Tratava mal todo mundo. Até na igreja, que ela não tinha nada. Deus restaurou a família, restaurou a vida dela. De repente, agora aparece quando quer, trata mal as pessoas, grosseria de todo tamanho. Quando você vê uma pessoa agindo dessa maneira, você vê que é um escravo que virou rei. É só uma questão de tempo. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E, infelizmente, tem gente que se ele for promovido, ganhar
um pouquinho mais de dinheiro, ninguém suporta ele. Por isso que tem gente que está sempre na rédea curta, porque a Bíblia fala que a vara é para as costas do tolo. E a Bíblia ainda fala assim, ó, não seja como o cavalo, o jumento que precisa de freio. Tem gente que está sempre apanhando da vida. Precisa de um freio. Por quê? Quando Deus derrama um pouco de favor, a pessoa está ali sendo favorecida e promovida, ela usa aquilo para pisar nos outros, para ser arrogante, para tratar mal as pessoas. Não, quanto mais você for promovido, melhor você tem que tratar as pessoas, porque o maior é o que serve, e quem se humilha, o Senhor exalta. Não espera você ter que ser humilhado, você mesmo vai lá e se humilha. Aprenda com Jesus, tira a capa, põe a toalha, vá abençoar as pessoas. Porque dinheiro é para fazer justiça, promoção é para abençoar as pessoas. Deus nos promove para sermos estrutura para o reino e para pessoas, para sermos a mão dele aqui. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com ele, com o propósito. Muito bem, pois essa mulher precisou perder tudo, porque o orgulho dela era terrível, brigava no trânsito e tratava mal as pessoas, em qualquer lugar, só grosseria, né? Se achava. Por quê? Porque estava ganhando dinheiro. Tá bom então, vamos fechar a torneira, você esqueceu que a fonte é Deus? E aí, lá no fundo do poço, ainda esperneou. Mas viu que não tinha saída, teve que se humilhar, dar valor ao que tem valor, priorizar a Deus, priorizar a família, priorizar pessoas. Porque pessoas vêm antes de coisas. Então, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Porque o povo escravo, incrédulo, arrogante, um orgulho, só falava bobagens. E contra Deus, e bobagens, absurdos, murmurações contra Deus, contra Moisés, e contra tudo. Ingratos, reclamões, murmuradores, arrogantes. Foram desprezando. Está aqui, Essas coisas ocorreram... Presta atenção, isso aqui, Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Exemplos para nós. Para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Novamente. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ou seja, tá tudo registrado, aprenda, porque você sabe, é inteligente, é prudente. Você já viu que não deu certo. Não deu lá? Não vai dar aqui. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Aqui a vida, Só atrás de coisas fúteis, vazias. Pegaram todo o despojo do Egito, transformaram agora em bezerro de ouro. É isso aí, Tem gente que está transformando em bezerro de ouro. Transformando em bezerro de ouro, em maldição, aquilo que foi Deus quem deu. Tem gente só cobiçando coisas más.
Tem gente, ao invés de se humilhar e ser um instrumento do Senhor, e sabe, revelar o Senhor, muito pelo contrário, o que tem saído envergonha. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. Ingratos. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não construa sua casa na areia, não. Construa na rocha, que é Cristo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço, meu Senhor amado, que esta palavra tenha colocado luz nos corações, discernido, clareado, levado a um alinhamento, a um quebrantamento. A fé vem do ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, que o teu povo veja. Nos guarda, Senhor, de nós mesmos, nos guarda de uma cegueira, nos guarda do engano. O Senhor mesmo alertou, não se enganem, não se deixem enganar. Tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de mudanças, de transformações, porque a mudança é interna. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, e onde esse programa estiver chegando, que a tua palavra tenha movido os corações, colocado temor e levado a um alinhamento profundo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Esteja entre nós. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.